Olá, eu sou a Helena Oliveira. E eu sou o João Felipe. Nós dois somos conhecidos como Casal. Nós amamos tecnologia, em especial o desenvolvimento de software, programação, assim, realmente é o que faz brilhar os nossos olhinhos, né, Júlio? Então, a gente trabalha com isso hoje em dia, tanto profissionalmente quanto também a gente gosta muito de compartilhar tudo que a gente aprende e tudo que a gente vem estudando, né? Porque é um constante aprendizado, né? Aí a gente gosta de estar compartilhando isso também. Vocês vão ver nesse vídeo que fizemos diversos cursos, já trabalhamos com diversas coisas, mas o que realmente faz os nossos olhos brilhar é a programação. Nós vamos contar agora um pouquinho aqui da nossa história, para vocês conhecerem um pouco da gente e saber como que a gente pode ajudar vocês. Eu comecei a programar em 2003, quando eu entrei na faculdade. Eu fui fazer o curso de engenharia elétrica com ênfase em computação. E assim, antes disso, eu tive um certo contato, assim, não com a programação em si, mas com o poder da programação, porque meu pai, ele é desenvolvedor de software, hoje é aposentado, mas na época ele trabalhava com desenvolvimento de software, então ele fazia diversos sistemas, fazia jogos também, e eu de criança, eu acompanhava ele fazendo, mas sem ver as linhas de código, nunca tinha, assim, efetivamente visto como um programa funcionava por trás. Mas eu via que ele sentava no computador, meu pai, né? Sentava, fazia alguma coisa lá e de repente saía um sistema, um jogo. E eu achava isso muito legal. Então eu já tinha um interesse pela área antes de entrar na faculdade. Porém, eu nunca tinha visto uma linha de código, nunca tinha visto nada disso, né? E aí, lá na faculdade, que eu tive meus primeiros contatos com a programação mesmo, os códigos, né? Que eu tive aula de lógica de programação, né? Algoritmos, estrutura de dados, programação orientada a objetos, e aí vai, né? Na verdade, eu entrei na programação como curioso. Eu trabalhava no transporte coletivo e quando na época que eu fui cobrador, fui motorista, na época que eu fui cobrador, eu comprei meu primeiro computador, o tesoureiro da empresa. E aí eu levei para casa, fui aprendendo por curiosidade. Na época também a internet era discada, era muito complicado fazer pesquisa, mas mesmo assim eu continuei fazendo as buscas. Tanto que na época que eu estava aprendendo pela internet, eu tive até que cancelar, porque a internet era muito cara, né? E eu entrava no horário, tinha os horários, né, que a internet era cara. Era mais barata. Mas eu entrava no horário de meio-dia, por exemplo, para fazer pesquisa, e nessa curiosidade, eu, com tanta informação, com tanta novidade para mim em frente ao computador, eu ficava curioso como que aquilo ali funcionava, como que os programas funcionavam. E aí eu conhecia a programação. E nessa busca constante, eu trabalhando no transporte coletivo, eu chegava em casa cansado, ao invés de eu ir dormir, eu ia mexer no computador, eu ia descobrir as coisas. Não era jogar, nada contra quem joga, mas o meu negócio era curiosidade de como todos os programas funcionavam. E aí eu fui fazer curso. Eu fui fazer curso livre e na escola que eu estava fazendo curso, dos diversos cursos que eu fiz, meu professor foi ser coordenador da escola e aí ele me deu a oportunidade de lecionar. Eu abandonei meu trabalho anterior, né, e fui lecionar nessa escola. E aí foi a busca e a vontade de sempre ensinar melhor. E assim como eu tive essa dificuldade de buscar o conhecimento, eu queria que meus alunos não passassem pela mesma dificuldade que eu tive. Então eu fui fazer o curso de pedagogia, eu cursei pedagogia e meu interesse era que ao chegar na sala de aula eu pudesse entender como que os alunos aprendem. Então eu perguntava, gente, vocês entenderam? Ah, entendi. Antes de eu fazer o curso, você pergunta assim, vocês entenderam?
ninguém falou nada, eu ia para frente. Mas, a partir do momento que eu fiz o curso, eu entendi como funciona o processo de aprendizagem. E depois que eu formei em pedagogia, eu continuei a minha busca, né, por conhecimento e resolvi fazer engenharia, na época especificamente engenharia elétrica, para aperfeiçoar ainda mais. Então, mesmo que em momentos diferentes, tanto eu quanto o Júlio, nós ingressamos na engenharia elétrica. E com o mesmo objetivo, né? Que é aperfeiçoar essa questão técnica, né? Seguir esse sonho da programação, né? Mas, como nem tudo são flores, né? Apesar da gente estar super empolgado com as matérias, tudo que a programação podia nos proporcionar, eu tive muita dificuldade mesmo. Eu já estava acostumada em ver meu pai programando, porém, eu nunca cheguei a escrever uma linha de código na vida, nem meu pai nunca me explicou como aquilo funcionava. E eu também não fiz curso técnico antes. Então eu cheguei bem crua, eu só tinha empolgação. Mas de conhecimento era zero. Eu não sabia nada, não sabia o que era um if, o que era um for, o que era variável, eu não sabia nada disso. E aí eu me deparei com as matérias da faculdade, tinha algoritmo, estrutura de dados, tinha programação orientada a objetos, etc. E assim, eu tive muita dificuldade, talvez pela metodologia de ensino, que não leva em consideração todos os tipos de aprendizagem, como que cada aluno aprende. Eles ensinam de um jeito só e um jeito assim que quem já teve contato com a programação antes tem uma certa facilidade, mas quem nunca teve, às vezes não favorece tanto, né? E eu caí nessa gama de pessoas que não sabia nada antes e tive muita dificuldade. Eu não conseguia entender direito as coisas, os exercícios. Eu ficava penando, quebrando a cabeça. Eu só conseguia fazer quando o professor fazia e eu copiava, repetia semelhante ao dele, mas eu mesma pegar um exercício do início ao fim e conseguir desenvolver aquilo dali, eu já não conseguia. Então, assim, na minha primeira matéria de programação, o que aconteceu? De recuperação, já de primeira, eu já regalei o olho assim e falei, nossa Deus, mas como assim? É uma coisa que eu gosto tanto e eu não tô conseguindo, era isso que eu queria, como que tá sendo tão difícil assim? Mas eu fui continuando, fui pedindo ajuda para os professores e fui lendo livros e participando de plantões de dúvidas e fui tentando o máximo que eu consegui. Mas assim, foi bem difícil. A primeira disciplina minha foi lógica de programação na engenharia. A parte do for, do while, do if, até que eu entendia. Mas o problema mesmo era a lógica no todo. Não adianta você decorar. Às vezes eu até entendia que eu sabia tudo. Só que sabia tudo, mas na verdade era um decoreba. Se eu precisasse de criar alguma coisa, muitas vezes você vai na internet, pega um pedaço aqui, pega um pedaço acolá, mas se você for criar alguma coisa, a lógica mesmo da coisa, eu não sabia. Então eu tive dificuldade também. Programação não é apenas você saber a sintaxe da programação. A sintaxe de programação é o de menos na realidade, né? O difícil mesmo é a lógica, você ter a lógica de como faz o programa. Mesmo porque a sintaxe, se você jogar lá no Google ali, como fazer um for em Python, em PHP, o que seja, o Google vai te fornecer. Agora, a lógica mesmo de estruturar como o seu programa, como o seu sistema vai funcionar, aí para você conseguir fazer isso, aí você já tem que realmente entender a lógica da programação, como um programa funciona, como a lógica realmente funciona. É nas primeiras atividades que a gente descobre se realmente a gente sabe. Que o professor fala assim, elabore um programa que faça isso. Aí cadê o raciocínio lógico? Cadê a lógica de programação de verdade? Cadê a interpretação daquilo, como que quer que saia aquele programa? Eu sei que existe o while, que existe o for, mas como fazer isso
encaixar naquilo que o professor pede. Aí que entra as dificuldades. Então a gente continuou tentando, continuou correndo atrás, estudando, tentando mesmo passar nas matérias, né, da faculdade. E a trancos e barrancos a gente foi conseguindo, a gente estudou engenharia mais ou menos uns 2 anos, mas por essas e outras questões também que a gente estava vivendo no momento, né, questões familiares e profissionais de outros contextos, a gente acabou nesse momento abandonando a engenharia. E depois que a gente largou a engenharia, o Júlio já tinha uma formação que era pedagogia. Eu não tinha ainda. Então eu fui para o direito, acabei indo para o direito e me formei em direito. Não sei te dizer exatamente por que eu escolhi o direito, porque eu não atuo na área, eu nunca atuei. Acho interessante e tudo, acho muito legal saber de todos os direitos, como é que funciona, a lógica jurídica e tudo, acho interessante. Mas eu realmente, assim, não tenho vontade de atuar na área. Mas, enfim, né? Os motivos, assim, não importa. A questão é que eu acabei indo para o direito e me formando em direito depois da engenharia, depois que eu larguei a engenharia. E nesse meio tempo, a gente trabalhou em vários lugares, fizemos várias coisas, né? Então, assim, eu cheguei eu nunca atuei profissionalmente como na área jurídica, mas eu cheguei a fazer estágios enquanto eu estudava, né? Trabalhei em alguns escritórios de advocacia, em juizado especial também. E depois eu acabei indo para uma instituição financeira, onde eu trabalho até hoje. Eu, no decorrer dos estudos e da engenharia, eu acabei atuando em outras áreas também, abandonei, mesmo gostando da área do ensino, eu abandonei porque eu entrei na engenharia também e fui experimentar outras coisas, né? Além de eu atuar em outras escolas também, atuei em outras escolas, e eu fui trabalhar numa multinacional da área de engenharia, né? Trabalhei como desenhista e, né, na evolução também, fui promovido lá, fui projetista, e nessa empresa de engenharia que eu trabalho até hoje. Mas mesmo eu tendo passado por vários lugares, né, um pouquinho na área jurídica e muito na área financeira, né, questão de banco, né, e tudo, eu nunca abandonei a programação. Eu comprei vários livros, eu fazia cursos, eu estudava muito, porque eu não deixei o interesse pela programação morrer. Então eu continuei aprendendo, mesmo porque também eu sempre, assim, gostei de um desafio, assim, eu não me deixava vencer. Se eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender programação, eu ia aprender, não importa como. Então, eu comprava aqueles livros dessa grossura, assim, e fazia muito curso. Na época já tinha alguns cursos online, mas, na verdade, eu comprava curso em DVD. E aí chegava na minha casa e eu assistia os cursos. Não era bem online, né? Mas já era para estudar no computador, não precisava de ser presencial. E cheguei a fazer vários cursos presenciais também. Inclusive, um dos cursos presenciais que eu fiz, na época era sobre a programação VB.NET, foi em uma das escolas que o Júlio dava aula, né? E aí, eu não conhecia ele ainda, e aí eu conheci ele lá nessa escola, ele foi ser meu professor, e aí a gente se identificou bastante, né? E deu no que deu, né? Saiu o casamento depois. Mas realmente, assim, eu nunca parei de estudar programação. Durante minha estadia na engenharia, todos os trabalhos que apareciam para fazer, lá tinha de 6 em 6 meses, né, tinha que apresentar um projeto.
Adivinha qual projeto que eu apresentava? Alguma coisa ligada à área de programação. E na empresa que eu trabalho de engenharia também, qualquer coisa que eu via possibilidade de automatizar, eu também usava a programação. E nessa contínua busca que a gente teve, né, sobre ampliar nossos conhecimentos de programação e estudando mesmo, fazendo cursos, lendo livros e treinando, a gente chegou a fazer vários projetos pessoais nossos, inclusive alguns sisteminhas que a gente desenvolveu, até foi usado no próprio trabalho do Júlio, algumas pessoas que a gente fez um sistema para facilitar o trabalho deles, né? Então a gente foi evoluindo nos nossos estudos, até que finalmente parece que assim, deu um clique, assim, parece que uma chave virou, assim, e a gente conseguiu entender como a programação realmente funcionava. Porque a gente estava estudando a sintaxe das linguagens, várias linguagens de programação que a gente aprendia e tudo, mas a gente viu que a nossa maior dificuldade era na base mesmo, era na fundação, né? Era a lógica, era o como um computador funcionava, como a lógica de programação funcionava. E aí, depois de tanto estudar, de tanto treinar, praticar, a gente finalmente conseguiu entender como funcionava. E depois disso, assim, tudo mudou. Por quê? As matérias da faculdade que a gente tinha feito e que a gente teve dificuldade, algumas até a gente não conseguiu nem passar na matéria ou passou em outra chance, né? Depois de fazer de novo ou depois de recuperação e tudo começou a fazer sentido. E a gente, de repente, assim, entendeu tudo o que estava acontecendo lá atrás. E também todos os nossos novos projetos que a gente foi desenvolver, tudo foi muito mais fácil. A gente conseguiu fazer com muito mais facilidade. E também aprender outras linguagens foi muito mais fácil mesmo. Então a gente viu que o fundamental mesmo era você entender essa base, que depois o resto tudo fluía. Depois que a gente migrar para outras linguagens, a gente já desenvolveu em C++, C#, PHP, Python, Java, JavaScript, né? N linguagens, e foi muito mais tranquilo de transitar de uma linguagem para outra. Lá no meu trabalho já aconteceu de eu desenvolver um sistema todo numa linguagem, e aí por uma questão técnica de servidor que teve que trocar e não ia poder mais ser essa linguagem, eu tive que passar em tempo recorde o sistema todo para outra linguagem. Mas aí já foi muito mais fácil. Por quê? Porque uma vez que você tem a lógica bem sedimentada, a sintaxe da linguagem migrar de uma linguagem para outra fica muito mais fácil mesmo. Então, a partir do que a gente entendeu como funcionava, tudo fluiu em nossa vida na questão de programação. Então, depois que essa chave virou, a gente conseguiu começar a pegar mais projetos, a conseguir desenvolver mais, pegar mais serviços mesmo na área, né? E até no nosso trabalho, que a gente trabalhava, eu numa instituição financeira, ele na empresa de engenharia, a gente até teve a oportunidade de poder ir para a área de TI. Porém, surgiu a necessidade de um diploma na área de TI. A gente precisava, e a gente tinha a nossa formação, era eu direito e o Júlio pedagogia, né? A gente não chegou a concluir a engenharia, né? Então a gente não tinha. Então o que a gente fez? A gente optou por ingressar juntos no curso de sistemas de informação, né? Só que aí agora foi muito mais fácil. Não teve nem comparação. Nas matérias da faculdade, a gente começou a tirar 100, coisas que a gente nunca tinha tirado na vida. A gente começou a tirar 100 nas matérias, porque a gente já tinha entendido como as coisas funcionavam. Então ficou tudo mais fácil. A gente passou
pelo curso tranquilo, foi até o final tranquilo, sem dificuldade nenhuma e tirando notas excelentes, exatamente porque agora a lógica estava bem sedimentada na nossa cabeça, né? Então foi muito bom e a gente conseguiu ir até o final do curso juntos em sistemas de informação. Devido às minhas dificuldades, eu não acreditava que eu era capaz, né, de fazer um curso na área de tecnologia. Então, que eu apesar de eu amar dar aula, eu fiz o curso de pedagogia, mas eu tinha vontade de fazer um curso na área de tecnologia, mas achava que não era capaz. Quando eu vi as minhas notas lá em cima, uau, eu sou capaz. Então eu passei a acreditar mais em mim. E aí, depois que a gente fez o curso de Sistemas de Informação, né, a gente foi para as áreas de TI nos nossos trabalhos, né? Eu na instituição financeira, o Júlio na empresa de engenharia, mas agora não mais nas áreas fins da empresa, né? Que era engenharia e a questão bancária, né? Mas na área meio, né? Que seria a questão de tecnologia dentro da empresa, trabalhando, desenvolvendo sistemas para poder facilitar a vida dos colegas que estavam na linha de frente da empresa. Além de eu integrar a equipe de TI agora, o setor lá, que era só a parte de suporte, né, foi criado um núcleo de desenvolvimento, onde agora eu sou responsável pelo núcleo de desenvolvimento de toda a América Latina. É muita responsabilidade, mas agora eu sinto muito mais confiante do que quando eu estava somente na área do projeto, né? O curso de sistema de informação fez essa diferença para mim, porque ele abrange a parte técnica, né, que é a parte de desenvolvimento, mas ela abrange também a parte de gestão. Aí você fica na dúvida, então eu tenho que fazer o curso de superior? Depende do que você vai fazer. Eu, por exemplo, né, foi a minha necessidade a minha visão. O que eu quero? Nessa tudo você tem que ter um alvo. Eu quero isso. Então, nesse núcleo agora, eu desenvolvo, mas também eu consigo cuidar da gestão de desenvolvimento de software da empresa. Nós trabalhamos até hoje, atualmente, né, a gente trabalha no setor de TI, né, das nossas empresas, e também fazemos projetos pessoais e para fora também a gente atua dessa forma. E como o Júlio falou, né, da questão de acreditar em você, né? Ele falou, então o recado que a gente quer passar aqui no final é que a gente teve uma longa jornada até chegar onde a gente está hoje, né? Que é ter bons empregos e ainda conseguir ter demanda para fazer serviço para fora, então poder viver da área de tecnologia, né? Mas que eu acredito que seja o sonho da maioria dos estudantes da área de TI, que é poder viver mesmo dessa profissão, né? E a gente teve um caminho muito longo, foi árduo, não foi fácil, mas a mensagem que a gente quer deixar é: acredite em você, porque o seu caminho pode estar sendo fácil, que para algumas pessoas são mais fáceis realmente, mas seu caminho pode estar sendo difícil também. Mas se você acreditar em você e perseverar, você vai conseguir. Você não pode desistir dos sonhos, né? Tem que... Você pode até ser como eu fiz, né? Eu tentei um caminho, tentei outro, mas sempre bati na tecla da programação. Eu fui para pedagogia, os trabalhos que eu fazia no curso de pedagogia eu desenvolvi muita coisa de programação, né? Eu cheguei a desenvolver software para educação. Meu TCC foi o uso da tecnologia na educação. A engenharia, desenvolvi projetos com programação e até fazer o curso de sistema de informação. Então, você tem que acreditar. Eu tive um longo caminho. Então, não quero que você faça esse longo caminho. Vá, acerte o alvo. E como a gente passou por muita coisa, foram muitos anos, você vê. Essa história toda, assim, o Júlio começou em 1996 a 98 e eu em 2003. Então, assim, é um longo percurso que a gente teve, né,
A gente teve muito aprendizado, muita experiência. A gente ainda tem muita coisa para aprender, mas porque a área de tecnologia é muito dinâmica, né? Todo dia sai uma tecnologia nova, alguma coisa nova para aprender, e a gente continua sempre estudando, testando as coisas e aprimorando. Mas a gente também tem uma certa bagagem. E exatamente por isso a gente quer ajudar você, estudante da área de tecnologia. Não importa o curso que você esteja fazendo, mas se você está fazendo o curso, a gente quer te ajudar. Tanto nas matérias em si de programação, não a matéria em si, mas assim, o como a programação funciona, porque o nosso objetivo a gente fala assim, né, que a gente quer que as pessoas se tornem desenvolvedores fluentes, fazendo uma analogia com o inglês, né, que a gente adquire a fluência na língua quando a gente tem aquele diálogo autêntico ali, sem repetir, né, você consegue dialogar naturalmente. Então a gente quer que todos tenham essa fluência também com o computador, né? Naturalmente consiga pensar, montar os algoritmos e planejar os sistemas da melhor forma possível, da maneira mais eficiente, mais otimizada, e consiga entender realmente como a programação funciona. E a gente não quer que você demore esse tempo todo que a gente demorou fazendo esse monte de curso, estudando esse monte de livro, para conseguir entender isso e ganhar essa fluência na programação. A gente quer encurtar o seu caminho. Nós vamos te dar os atalhos, né, de como você vai chegar no seu objetivo, que é aprender a programar. Exatamente. Então a gente está aqui para poder te ajudar nesse processo, tanto dessa fundação, dessa base, assim, de tudo que a programação envolve, quanto também para te ajudar a se preparar para o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que a faculdade, ela tem muitas vantagens, é importante em vários aspectos, mas ela não te deixa preparado para o mercado. O mercado exige muito mais que o que é dado na faculdade. Então a gente quer te ajudar tanto durante a sua faculdade, no que diz respeito à programação, quanto também te preparar para quando você sair da faculdade, você já vai estar preparado para o mercado de trabalho. Mas para a gente poder te ajudar, a gente precisa que você faça 3 coisas. A gente precisa que você curta esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo sobre o nosso canal e sobre como a gente pode ajudar as pessoas. A gente precisa que você se inscreva no nosso canal para você estar sempre recebendo a notificação dos novos vídeos. E a gente precisa que você comente aqui abaixo quais são as suas dificuldades, o que você está passando, para a gente saber o que a gente pode te ajudar, para poder estar gravando o vídeo, se explicando e te ajudando. Então, curta o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui agora. E nós te aguardamos nos próximos vídeos. Até mais! Até mais!